Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É uma declaração bíblica que ensina que é no poder do Senhor que o crente encontra o fortalecimento necessário que lhe capacita a viver sua vida cristã nesta terra, resistindo aos ataques de Satanás. A frase "fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder" é aplicada pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no contexto em que trata acerca da necessidade de o crente se revestir da armadura de Deus para que possa estar pronto para a realidade da batalha espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 20. Fortalecei-vos no Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve "fortalecei-vos no Senhor", basicamente ele está dizendo que os crentes devem buscar sua fonte de poder no Senhor. A Bíblia não nega que a vida cristã é uma vida de conflitos. Apesar de os redimidos em Cristo desfrutarem das maravilhosas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, bênçãos estas que têm implicações já no presente, mas que alcançarão toda a sua plenitude na eternidade. Eles ainda assim são soldados de Deus que militam neste mundo. O principal inimigo do povo de Deus é Satanás. Ele é o adversário perigoso que lidera as hostes celestiais da maldade. A gente vê em Efésios 6, versículo 12. Isso quer dizer que Satanás e seus agentes formam um exército bem organizado e que se opõe à obra de Deus e ao povo de Deus. Eles não atacam por atacar, mas atacam de forma astuta e estratégica. Efésios 6:11. Então, durante suas vidas neste mundo, os crentes são convidados a resistir aos ataques dessas forças malignas. O problema é que esses anjos caídos são mais poderosos do que nós. Por isso, o cenário realmente seria desesperador se não fosse o fato de que Deus disponibilizou à igreja todas as armas necessárias para combater nessa batalha espiritual de forma eficaz. Sim, Satanás e os demônios são maiores que os homens em poder e em força, mas os crentes não dependem das suas próprias forças para enfrentar com êxito os ataques do exército das trevas. Pelo contrário, aos crentes é dito: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecidos no Senhor, os crentes têm um arsenal, contudo, o que precisam para resistir às investidas malignas. E na força do seu poder. Na realidade da batalha espiritual, vemos de forma clara a harmonia em que há entre a graça divina e a responsabilidade humana. O crente deve fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Ele deve revestir-se de toda a armadura de Deus. Isso quer dizer que é sua responsabilidade buscar para si mesmo esse poder que lhe está disponível, a sua responsabilidade vestir-se a si mesmo com essa armadura e usá-la no campo de batalha. Não obstante, o crente é fortalecido somente no Senhor e no poder do Senhor. E a fonte da força que o crente tanto precisa, bem como a armadura que o crente deve vestir e usar na batalha, é forjada pelo Senhor e disponibilizada graciosamente por Ele. Por isso, essa armadura é literalmente a armadura de Deus, o que implica que aquele que a veste só pode usá-la pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo entendia plenamente esse princípio, quando, em outra ocasião, declarou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Sem o poder do Senhor, o crente não é capaz de fazer absolutamente nada.
vemos em João 15, do versículo 1 até o versículo 5, uma fonte inesgotável de poder. Além disso, jamais devemos esquecer que Deus é o Todo-Poderoso e, portanto, Ele mesmo é uma fonte inesgotável de poder para o seu corpo. Por isso, a exortação: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, não é uma exortação vazia e sem significado. O poder do Senhor não é uma força imaginária ou abstrata, mas é uma força que tem sido manifestada poderosamente durante toda a história de redenção. Esse é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e vivificou o crente de seu estado anterior de morte espiritual. Efésios 2, versículo 1 até o 6. Portanto, o povo de Deus, de fato, encontra nele todo o poder necessário para viver a vida cristã nesta terra, de modo a resistir eficazmente os ataques do mal. Por fim, o cristão ainda desfruta da maravilhosa segurança em saber que a grande batalha já foi vencida, quando o Senhor Jesus, em sua morte e ressurreição, conquistou a vitória para sempre contra o poder das trevas. Colossenses 2,15, Hebreus 2,14. Amém? Ficam todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se esqueça de compartilhar, deixar o seu like e se inscrever neste canal.